A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e desde já eu gostaria de agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, a você que é aluno dessa escola de teologia no seu lar. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem ou a sua pergunta, ou até mesmo a sua crítica, a sua opinião ou sugestão, anote aí o número do WhatsApp, 994661010, o prefixo você já sabe, é 81. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 4 do livro de Daniel, que trata de uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, que foi a experiência do rei Nabucodonosor. No programa anterior, nós apenas introduzimos esse capítulo. Nós não tivemos a oportunidade de explicar os versículos, porque o nosso objetivo ontem foi trazer algumas informações introdutórias. E nós dissemos no programa ontem, ou no programa anterior, que se nós tivéssemos de dar um título ou um tema a esse capítulo, nós diríamos que Deus abate aquele que se exalta. O Deus abate o exaltado e exalta aquele que se humilha, porque esse capítulo trata exatamente disso. O sonho de Nabucodonosor de uma grande árvore, depois essa árvore é cortada e fala de uma experiência. É um sonho profético, mas diferente do capítulo 2, que o sonho profético do capítulo 2 falava sobre os grandes impérios, os reinos que iriam suceder à Babilônia, o sonho profético do capítulo 4 fala de uma experiência que seria vivida pelo próprio rei Nabucodonosor. E nós vimos no programa anterior que Deus faz com que o próprio rei tenha essa experiência e escreva essa carta ao mundo conhecido da época, e depois ela foi transcrita por Daniel e passou a fazer parte do cânon das Escrituras. Então, no programa anterior, nós só explicamos apenas um versículo. Por gentileza, abre a tela, capítulo 4, versículo 1, por favor. Isso. Então, Nabucodonosor, nós já dissemos aí que esse foi o rei que reinou de 605 até 562 a.C., lá na Babilônia. Então, o grande império da Babilônia perdurou por mais de 70 anos, mas destes 70 anos, Nabucodonosor reinou por mais de 40. Aí Nabucodonosor rei a todos os povos, nações e línguas. Nós já dissemos ontem, no programa anterior, que o desejo de Deus é que essas experiências fossem conhecidas no mundo da época. Traz a tela, por favor, para eu relembrar uma informação importante. É por essa razão que Deus permitiu que o próprio rei Nabucodonosor desfrutasse dessas experiências. Porque se as experiências do palácio fossem restritas a Daniel e seus amigos, mesmo que fossem registradas nas Escrituras, mas não tinha como ser conhecidas no mundo da época. Foi preciso que o próprio rei Nabucodonosor desfrutasse dessas experiências profundas com Deus, para que ele mesmo tivesse essa autonomia ou essa autoridade para escrever aos povos de outras nações e línguas. Inclusive, no capítulo 3, versículo 29, depois daquela experiência lá, da fornalha de fogo ardente, depois que ele viu o quarto homem, depois que ele teve uma visão de uma teofania, ele escreveu dizendo: por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então veja, foi depois daquela experiência que ele fez esse decreto. E no capítulo 4, ele vai descrever outra experiência que mais uma vez ele queria que fosse conhecida de todos os povos, nações e línguas. Volta ao texto mais uma vez. Aí ele diz que moram em toda a terra, ou seja, o mundo conhecido da época, todos os povos e nações que eram dominados pela Babilônia. Aí ele diz: paz seja multiplicada. Isso era uma expressão comum na época. Ao escreverem suas cartas,
eles comumente colocavam essa expressão, desejando que houvesse paz no reino, desejando que os homens vivessem em paz. Era uma expressão ou uma saudação comum naquela época. Versículo de número 2, eu esqueci de relembrar aí essa imagem, que é meramente ilustrativa, mas é como se o rei Nabucodonosor estivesse olhando, pensando, não é? Relembrando as suas experiências, as profundas experiências que ele teve com Deus. Ele diz no versículo 2, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, mesmo que ele não soubesse, mas ele estava sendo um instrumento nas mãos de Deus. Pode trazer a tela. Aquele desejo de escrever, de fazer conhecido, não era simplesmente um desejo humano, era um desejo divino. Foi Deus que colocou lá no coração dele. Escreve, registra. Eu quero que o mundo saiba, eu quero que o mundo conheça. Eu quero que as pessoas tomem conhecimento dessas experiências, né? E nós já dissemos aqui as grandes experiências que Nabucodonosor pôde desfrutar com Deus. No capítulo 1, a sabedoria daqueles jovens que eram 10 vezes mais doutos do que os sábios de Babilônia. No capítulo de número 2, Daniel vai registrar, vai revelar e descrever, interpretar o sonho daquela grande estátua. No capítulo de número 3, ele teve uma visão de uma teofania, Deus se manifestando, Deus se revelando ali naquela fornalha de fogo ardente, através de uma manifestação teofânica. E no capítulo 4 é uma experiência que ele vivenciou. Quando se envaideceu, perdeu o trono, ficou como animal, comendo pasto, recebendo orvalho do céu. Mas quando reconheceu a grandeza e a soberania de Deus, ele foi restabelecido ao seu reino. Volta ao texto, por favor. É por isso que ele diz assim, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, veja aí, Deus com D maiúsculo, não é um Deus falso, não era nenhum Deus de Babilônia, não era Bel, a divindade de Babilônia, não era Bel, não era Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, aquele que se revela, se manifesta, aquele que se faz conhecido através da história, das experiências humanas. Os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, e que expressão é essa, né? O Altíssimo é um dos nomes atribuídos a Deus nas páginas da Bíblia. Pode trazer a tela. O que significa o Deus Altíssimo? Deus Altíssimo é aquele que está acima de tudo e de todos, que está acima dos anjos, acima dos homens, acima dos governos, acima das leis da natureza, está acima de todos os deuses. Sem que Nabucodonosor soubesse, ele estava mencionando ali um dos principais nomes que é atribuído a Deus nas páginas da Bíblia, o Deus Altíssimo, o El Elyon. Então, existem 3 nomes, né, derivados de El: El Olam, El Elyon e El Shaddai. E o El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. O El Olam é o Deus Eterno. E o El Elyon é o Deus Altíssimo. Aquele que está acima de tudo e de todos. A primeira menção desse termo, ou desse título, El Elyon, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, versículo de número 18, que é a ocasião em que Abraão vem daquela guerra, envolvendo 9 reis, 4 reis contra 5, e Abraão encontra-se com Melquisedeque, o rei de Salém, o rei de paz. Gênesis capítulo 14, versículo 18, diz assim, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19, e abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. No versículo 20 diz, e bendito seja o Deus Altíssimo. Então era um título já mencionado desde o livro de Gênesis, que Nabucodonosor vai mencionar mais uma vez. E que coisa interessante, só no livro de Daniel, 13 vezes Deus é chamado de Deus Altíssimo,
do El Elyon, mostrando a grandeza, mostrando a soberania. Inclusive, você deve lembrar que quando nós introduzimos o livro de Daniel, nós dissemos que o tema principal desse livro é exatamente a soberania de Deus. E é por isso que Deus é mencionado 13 vezes nesse livro como Deus Altíssimo. Só no capítulo de número 4 de Daniel, esse título aparece 6 vezes. Então, que coisa interessante, 6 vezes só no capítulo 4. Então, por exemplo, no capítulo 4, versículo 2, ele diz: o Deus Altíssimo tem feito para comigo. No versículo de número 17 diz: esta sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo, o El Elyon, tem domínio sobre o reino dos homens. No versículo de número 24, diz: esta é a interpretação, ó rei, este é o decreto do Altíssimo. No versículo 25, serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. Então eu posso dizer que um dos objetivos desse capítulo 4, e por que não dizer do livro de Daniel, é mostrar essa soberania, esta grandeza desse Deus Altíssimo, esse Deus que está acima de tudo e de todos. Que coisa interessante. Permita-me lembrar algo que dissemos nos primeiros programas, que quando Nabucodonosor invade Jerusalém e manda trazer os utensílios do templo, Nabucodonosor pensava que era o maioral, que era o Senhor, que era o soberano, que Bel, que era o deus de Babilônia, a principal divindade de Babilônia, se chamava Bel, achando que Bel era superior ao Deus dos hebreus, porque simplesmente porque trouxe os utensílios do templo, que foi algo permitido por Deus. Mas agora o próprio Nabucodonosor escreve falando dos sinais, falando das maravilhas, das suas experiências, e ele escreve referindo-se a quem? Não a Bel, não a principal divindade de Babilônia, mas o Deus Altíssimo. Volta ao texto, por gentileza. Aí ele diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, o El Elyon, tem feito para comigo. E foi a temática do nosso programa anterior, quando nós introduzimos. Não podemos dizer que Nabucodonosor foi salvo, mas podemos dizer, ele teve grandes, poderosas e maravilhosas experiências com Deus. Chegou a ter experiência que muitos hebreus não tiveram, de, por exemplo, ter visto o Deus através de uma manifestação teofânica, o quarto homem aparecendo ali na fornalha de fogo ardente. Passe o texto, versículo de número 3. Aí ele diz: quão grandes são os seus sinais. Então ele reconhece agora os muitos sinais de Deus. O que são sinais? Pode trazer o texto. São evidências, são comprovações, são manifestações extraordinárias. E falando da experiência de Nabucodonosor, para que maior sinal do que ele vê aquele quarto homem lá na fornalha de fogo ardente? Mas os sinais não se restringem apenas às experiências de Nabucodonosor. Nós poderíamos falar sobre os sinais na vida do povo de Israel. Inclusive lá em Deuteronômio, no capítulo de número 6, versículo de número 22, Moisés, relembrando os feitos, os sinais, as maravilhas, ele diz ao povo hebreu: e o Senhor fez sinais, grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa, aos nossos olhos. Moisés estava lembrando aqui ao povo hebreu
dos sinais que Deus fez lá no Egito. Você deve lembrar das 10 pragas lá do Egito. Que coisa interessante. Deus havia dito a Moisés que fosse falar com o faraó para libertar o povo, mas Deus endurece o coração de Faraó. Porque às vezes Deus age na contramão da lógica humana. Porque o que era de se esperar? Era de se esperar que, já que Deus chamou Moisés, Deus comissionou Moisés para falar com o Faraó, era de se esperar que Deus fosse lá para falar com o Faraó, para Faraó ter um coração quebrantado. Para quebrantar o coração de Faraó, Deus faz o inverso, Deus endurece. E para quê? Por que Deus endurece? É simples, Deus queria punir o Egito. Deus queria castigar Faraó e os seus exércitos, punir e castigar os egípcios pela opressão, pelo que eles fizeram com o povo hebreu. E aí, todas as vezes que Moisés falava, e Faraó endurecia o coração, Deus mandava uma praga. Aí você deve lembrar disso. As águas se tornaram em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, os gafanhotos, as pestes nos animais, as úlceras, a saraiva, as trevas e a morte dos primogênitos. Mas o sinal maior não eram os piolhos, não eram as úlceras, não eram as águas se tornando em sangue, não eram os gafanhotos, não. O sinal maior é que essas pragas atingiam o Egito, mas não chegavam em Gósen. É como se houvesse ali uma proteção em que aquelas pragas não chegassem, não chegavam lá onde estava o povo de Deus, onde estava o povo hebreu. Aquilo era um sinal maior. Por exemplo, a morte dos primogênitos, nós vamos perceber que morreram os primogênitos de homens e de animais no Egito, mas os primogênitos dos hebreus estavam guardados, estavam protegidos. Volta ao texto mais uma vez. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. E aí nós podemos dizer que o relato do Pentateuco, o relato do livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, do Êxodo, da saída dos filhos de Israel lá do Egito até a chegada em Canaã, de muitas maravilhas. Nós podemos ler, inclusive, lá no livro do Êxodo, no capítulo 15, no versículo de número 11, lá no Cântico de Moisés. Depois que eles passaram o Mar Vermelho, Moisés cantou, louvou, adorou, exaltou a Deus. Êxodo capítulo 15, versículo 11 diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Que hino maravilhoso. O Cântico de Moisés está mencionado lá no livro do Apocalipse, né? O Cântico de Moisés e do Cordeiro. Quem é como tu entre os deuses? Em outras palavras, Moisés está dizendo que Deus é incomparável, que não existe Deus que possa ser comparado a ele. Aí ele diz: quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas. Que coisa interessante. Moisés escreveu esse cântico e disse essas palavras depois que passou o Mar Vermelho. E ele já tinha visto as muitas maravilhas, não é? A sarça que ardia e não se consumia, as 10 pragas do Egito, a saída dos hebreus lá do Egito com as suas riquezas, despojaram o Egito, os hebreus saíram do Egito e despojaram o Egito, o Mar Vermelho que se abriu, depois fechou-se para matar, destruindo o exército de Faraó, e muitas outras maravilhas que Deus fez no decorrer da jornada, no decorrer daquela peregrinação. Que coisa interessante. Havia uma coluna de nuvem de dia para proteger os hebreus do sol causticante, para guiá-los no caminho, para que eles não se perdessem. Quando a coluna de nuvem se levantava, eles desmontavam as tendas, sabia que era hora de caminhar. Aí a nuvem começava a caminhar e eles saíam seguindo a direção. Era uma espécie
de uma proteção do sol causticante e ao mesmo tempo de uma bússola, para que eles não perdessem a direção. Mas à noite, o problema não era o calor, o problema da noite era o frio. Então aquela coluna se transformava numa coluna de fogo para aquecer os hebreus, para que eles não morressem de frio e para que eles caminhassem de dia e de noite. Deus fez cair do céu o maná, que caía todos os dias. Detalhes, eles não podiam guardar para o dia seguinte. Tinham que recolher só aquela porção do dia, porque se guardasse para o dia seguinte, apodrecia. E como era esse maná? Era como um semente de coentro, mas o seu sabor era como favos, como um bolo de mel. Só Deus faz uma coisa dessa. E é interessante que na sexta-feira, aquele maná caía e eles podiam guardar para o dia seguinte e não apodrecia. Que coisa interessante. O maná que caía no sábado, na realidade no sábado eles não colhiam, né? Mas digamos no domingo, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, se guardar apodrece, se guardar para outro dia. Mas o da sexta parece que vinham com conservante natural, que eles podiam colher para o dia seguinte e não apodrecia. Deus fez sair água da rocha. Deus mandou codornizes quando o povo queria carne. Deus deu vitória ao povo de Israel sobre os amalequitas naquela guerra, naquela batalha injusta, porque os hebreus não tinham habilidade com guerras. Enfim, foram muitas as maravilhas. É claro que eu quero deixar bem claro aqui, esclarecer, que essas palavras, né, observe um fato interessante aqui no livro de Daniel. Volta ao versículo 2, por gentileza. Volta ao versículo 2, por favor. Veja que no versículo 2, Nabucodonosor faz menção aos sinais e maravilhas que Deus fez para com ele. O Altíssimo tem feito para comigo, e por isso nós nos detemos às experiências desse homem, do rei Nabucodonosor. Mas no versículo 3 nós estamos sendo mais abrangentes, porque ele diz assim, quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. Veja, 4 declarações que ele faz sobre Deus, sobre esse El Elyon. Primeira declaração, é como se alguém dissesse assim, Nabucodonosor, por favor, depois das suas experiências, o que é que tu tens a dizer sobre esse El Elyon? Aí ele diz, primeiro, volta ao texto, por favor. Primeiro, quão grandes são os seus sinais. É como se dissesse assim, esse El Elyon, ele deixa evidências de que está com o seu povo. Esse El Elyon, ele deixa sinais que está guardando e protegendo o seu povo. Em segundo lugar, ele diz, quão poderosas as suas maravilhas. Né? O poder de Deus, as maravilhas, as obras de Deus. Com certeza, este homem teve a oportunidade de ouvir essas experiências que eu estou contando através de Daniel. Porque Daniel ocupava uma posição privilegiada. Com certeza. Se você ler aí o capítulo de número 2 do livro de Daniel, o último versículo do capítulo de número 2, o versículo 48. Diz então, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Versículo 49, e pediu Daniel ao rei, constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Estar às portas do rei significa dizer uma posição honrada, uma posição privilegiada. E é muito possível, é muito provável que Daniel pôde falar dessas experiências com o rei. Por que o senhor diz isso, professor? Pela convicção.
pelo testemunho do próprio rei Nabucodonosor, em dizer assim, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Como ele poderia chegar a essa conclusão? É muito possível que Daniel tenha falado dos fatos, dos relatos, dos milagres, das coisas extraordinárias, das grandezas desse Deus. Terceira declaração que ele fez, volta ao texto, por favor. Ele não disse só que os sinais são grandes e que as suas maravilhas são poderosas. Ele disse, e o seu reino é um reino sempiterno. Professor, o que é esse reino sempiterno? É um reino eterno. É um reino que não terá fim. É um reino que é permanente, que dura para sempre. Então, nós já dissemos isso aqui, mas permita-me relembrar, recapitular, que a história dos grandes impérios é marcada por altos e baixos. Houve períodos de glória, de apogeus, mas houve períodos de queda, de fracasso. Então, por exemplo, o Egito, a Síria, a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, todos esses impérios viveram isso, olha, altos e baixos. Todos eles vão desaparecer no reinado messiânico de Cristo, quando Cristo voltar, como diz a profecia do capítulo 2, quando a pedra atingiu a estátua nos pés, esmiuçou tudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro misturado com barro, tudo, e eles se espalharam como o vento que leva a pragana na eira, como que leva a palha do trigo. Mas o reinado de Deus, desse El Elyon, ele é sempiterno. Ele é indestrutível. Ele é eterno, ele não tem fim. E é interessante que essa expressão, ou suas equivalentes, expressões equivalentes, semelhantes, próximas, parecidas, estão em outros textos do livro de Daniel. Veja que coisa interessante, capítulo 2, versículo 44. Estamos falando sobre essa terceira declaração. O seu reino é um reino sempiterno. Como é que Nabucodonosor poderia dizer isso? Simples. Ele, com certeza, lembrou-se do sonho da estátua. Que quando Daniel deu a interpretação, disse, depois de ti virá outro reino. E depois outro reino, e depois outro reino, e depois outro reino. Mas nos dias desse reino, lembra disso? Veja o que diz capítulo 2, versículo 44. Diz assim, mas nos dias desses reis, quais reis? Daniel estava interpretando os reis lá dos pés de ferro misturado com barro. Ele diz, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Então, quando Nabucodonosor diz que o reino de Deus é sempre eterno, é porque ele lembrou-se dessa revelação do sonho. Daniel disse, o reino não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Que coisa interessante. O sonho do capítulo 2 dizia isso, que depois de Babilônia vai vir outro reino, depois outro reino, depois outro reino e outro reino. Mas esse reino que será estabelecido na terra não passará a outro povo. Aí diz, esmiuçará, consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. É interessante que anos depois, já no governo persa, Dario diz algo semelhante. Capítulo 6, versículo 26, que é a experiência que Daniel é lançado na cova dos leões. Dario diz assim, da minha parte é feito um decreto. Olha aí, mais uma vez, Deus se utilizando desses reis, desses monarcas, para ser conhecido no mundo inteiro. Ele diz, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Aí ele diz, primeiro, porque ele é um Deus vivo, e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. Que coisa interessante.
É interessante no capítulo 7, que agora são as visões, os sonhos do próprio Daniel. Capítulo 7, versículo 14 diz assim: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno. Olha aí que coisa interessante. Não passará. E o seu reino, o único que não pode ser destruído. O anticristo, quando estiver reinando, quando estiver governando, vai ser espalhado pelo mundo que ele é invencível. Alguém vai dizer assim: quem poderá batalhar contra a besta? Quer ver? Eu vou mostrar. Apocalipse, capítulo de número 13. Apocalipse, capítulo de número 13. Vamos reler, vamos relembrar isso? Diz assim, capítulo de número 13. Deixa eu achar o versículo. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, a besta que é o anticristo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então o anticristo vai se sentir assim, invencível, infalível, indestrutível. Mas observe que o texto de Daniel capítulo 7, versículo 14, está dizendo que o seu domínio, falando desse reino de Cristo, desse reino de Deus, diz que é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. O do anticristo será, a pedra vai atingir o governo do anticristo, mas esse de Cristo não. Para concluirmos essa terceira declaração, versículo de número 27 diz assim: e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, para que Nabucodonosor chegasse a essa conclusão, porque se essas palavras fossem de Daniel, não iria causar tanta admiração, não. Se fosse de Ezequiel, que era um seu contemporâneo, não ia causar tanta admiração. Mas elas foram ditas pelo rei Nabucodonosor. E o que é que fez ele saber disso? A interpretação do sonho do capítulo 2, que Daniel disse: depois de ti outro reino, outro reino, outro reino e outro reino. Mas, nos dias desses reinos, ou seja, do governo do anticristo, os pés de ferro misturado com barro, o Senhor levantará um reino que nunca será jamais destruído. Volta ao texto, versículo de número 3 mais uma vez. Aí ele diz: o seu reino é um reino sempiterno. Em outras palavras, eterno, permanente, duradouro, que dura para sempre. Aí ele diz: e o seu domínio de geração em geração. E o que significa esse domínio? É um domínio que nunca passará para outro, que será permanente, que será eterno. Passa geração, vem geração, surge outra geração, e ele continuará dominando. Isso fala da soberania de Deus. Eu quero ler mais uma vez Daniel 6, e agora no versículo 26. São palavras do rei Dario, que ele diz assim: mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. Capítulo 6, versículo 26, desculpe. Diz assim: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio até o fim. Então esse domínio de geração a geração é aquele que nunca terá fim, jamais será destruído. Isso aponta, sem dúvida, para o reinado milenial de Cristo, que em certo aspecto terá início e fim, em certo aspecto, porque é um período de 1000 anos. Mas quando terminar os 1000 anos, não será passado para outro reino. Por isso diz que o reino será eterno, de geração em geração, que nunca, jamais será destruído. Pode passar o texto, versículo de número 4. Versículo 4, pode passar o texto, por gentileza. Aí ele diz, aí ele começa agora a contar a sua experiência. Contar agora
o seu sonho. Essa parte introdutória, os versículos 1 a 3, ele estava enaltecendo, engrandecendo, glorificando ao Deus. Mas agora ele vai começar a contar a sua experiência. Uma experiência semelhante à do que ocorreu no capítulo de número 2. Mais uma vez, Deus vai dar a ele um sonho profético. Só que dessa vez, diferente do capítulo 2. Existem algumas diferenças do sonho do capítulo 2 e o sonho do capítulo 5. Quais diferenças? Primeiro, o sonho do capítulo 2 falava dos grandes impérios que iriam suceder à Babilônia. Ambos os sonhos são proféticos, mas com propósitos diferentes. O sonho do capítulo 4 vai falar da experiência do rei, que se ensoberbece e Deus abate. E quando ele se humilha, Deus exalta. A segunda diferença é que o sonho do capítulo de número 2, ele esqueceu, fugiu dele o sonho. E quando ele chama os magos, os sábios, os astrólogos e os caldeus, ele queria as duas coisas. Ele queria que os sábios revelassem o sonho e depois desse a interpretação. No capítulo 4, não. No capítulo 4, ele lembrava do sonho. O que ele queria era apenas a interpretação, porque do sonho ele lembrava. Ele começou a descrever, a explicar como foi o sonho. No capítulo 2 foi necessário Daniel revelar e interpretar. No capítulo 4 foi preciso apenas Daniel trazer a interpretação, porque ele lembrava do sonho. Volta ao texto mais uma vez, Daniel capítulo 4, versículos 4 e 5. Aí ele diz, eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Ou seja, era um período que ele estava em paz, que ele estava feliz, que ele estava bem, que ele estava vivendo de uma forma próspera. O texto diz aí, próspero no meu palácio. Aí ele diz, tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Então nós vamos perceber que era comum na época, não só Nabucodonosor, mas os grandes reis, quando eles tinham um sonho, eles traziam os sábios, eles pediam para que eles interpretassem, porque muitas vezes eles traziam as interpretações, como nós já dissemos aqui. Existem sonhos que são proféticos. E existem sonhos que são comuns. E com certeza, muitos dos sonhos até comuns, os sábios, os magos, os astrólogos, traziam a interpretação. Mas claro que um sonho profético, que foi dado por Deus, só alguém devidamente autorizado por Deus é que poderia trazer a interpretação. Então, mais uma vez, o rei sonha e fica perturbado com as visões, com os sonhos. Passe o texto, versículo de número 6. Pode passar o texto, por favor, versículo de número 6. Aí ele diz, por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia. Ou seja, mais uma vez ele convoca os sábios. Para quê? Para que me fizessem saber a interpretação do sonho. É interessante aí que ele não chama logo Daniel. Talvez não lembrou-se na hora dessa sabedoria, dessa capacidade de Daniel. Talvez a perturbação do sonho não fez com que ele lembrasse primeiro de Daniel. Mas eu vejo isso como uma providência. Porque Deus cria circunstâncias, Deus cria situações para que o seu nome seja glorificado. No capítulo 2, o rei esqueceu do sonho. No capítulo 4, ele esqueceu de chamar Daniel. Porque a lógica não dizia isso, concorda comigo? Ora, se Daniel interpretou o sonho do capítulo 2 e o rei sonhou novamente, em primeiro lugar chamava Daniel, antes de chamar os demais sábios. Mas é como se, embora não esteja explícito, é como se Deus fizesse com que ele esquecesse de Daniel. Chamasse primeiro os sábios. Chamasse primeiro os intérpretes de sonho. Que aqueles homens se diziam que interpretavam sonhos. Né? Se você perceber aí no capítulo de número 2, 2 vezes esses sábios vão dizer assim, conta-nos o sonho que nós damos a interpretação.
Versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Versículo 7. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Aí Deus, para mostrar a sua soberania, a sua grandeza, o que fez? Fez com que o rei não chamasse primeiro Daniel, chamou logo os sábios. Mas o que aconteceu? Passe o texto, versículo de número 7. Pode passar o texto. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles. Eu não tinha esquecido, não. Eu contei, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mesmo aqueles homens se sentindo capazes, experientes, eu sei dizer, eu sei revelar, mas eles não disseram. Versículo 8, que é o último versículo que nós vamos estudar. Versículo 8, pode passar o texto. Mas por fim, ou seja, depois que eles entraram, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. É através de Daniel que Deus vai trazer essa interpretação. Então, no próximo programa, nós vamos dar continuidade a esse texto para estudarmos o que é o sonho e o significado do sonho do rei Nabucodonosor.